Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre como buscar registros no banco de dados quando esses registros têm relacionamentos. Então vamos lá para o nosso projeto, vou mostrar o que a gente vai fazer hoje. Atualmente na última aula a gente inseriu, né? Estamos aqui na página inicial de imóveis, a gente colocou aqui para poder inserir imóveis no banco de dados. E a gente tinha criado essa página, que é o Index, só que ela ainda não está listando os imóveis que estão cadastrados no banco de dados. A gente só criou ela para poder colocar o botão de adicionar para ir para o formulário. Então hoje a gente vai fazer listar esses imóveis que estão cadastrando no banco de dados e pegar algumas informações de tabelas que estão relacionadas aos imóveis também. Lá no código, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir no nosso controlador de imóveis. Então, app http controllers admin imóvel controller. Vou aumentar um pouco aqui a letra. Então, aqui no index, eu vou ir no banco de dados, chamar meu modelo, né, para ele ir no banco de dados, pegar todos os imóveis para eu poder passar para a View para fazer a tabela lá onde eu listo cada imóvel. Então aqui isso aqui a gente já aprendeu a fazer antes, né? Então imóvel recebe o meu modelo all. Ponto e vírgula, na verdade não é imóvel, eu vou chamar essa variável de imóveis, porque é mais de um. Aí como é que eu faço? Aí ele vai aqui, o modelo, vai lá o all, vai no banco de dados, pega todos os registros da tabela que está associado a esse modelo. Como é que eu faço para passar essa variável para a minha view? Coloco aqui o vírgula, compact, e aqui a variável imóveis, que é a que eu vou querer mandar. Então vamos lá para a view. Segura Ctrl, clica aqui. Então, antes do botão de adicionar, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar a nossa tabela. Então, table, ela vai ter uma class do Materialize chamada Highlight. Então, essa tabela, vou começar aqui o T-head dela, né, que é o cabeçalho, a parte do cabeçalho, TR, HTML, TH, eu vou colocar, na hora que eu estiver listando os imóveis, a primeira coluna vai ser a cidade, a segunda coluna eu vou colocar, sei lá, o bairro, a terceira coluna, o título, lá que está lá no imóvel que eu cadastrei, e a última coluna, as opções, que é para onde vai ficar o editar e remover. Então, o cabeçalho da tabela, ok. Agora vamos para o corpo da tabela. Tbody. Aí aqui a gente já aprendeu a fazer, igual lá a gente fez na tabela de imóveis, de cidades. Então, aqui é a mesma lógica. Eu vou colocar um for else. Para cada imóveis, as imóvel, que é igual, semelhante ao for each do PHP. Já vou colocar aqui a parte do vazio. Quando não tiver nada, vai ter uma linha. Nessa linha vai ter uma coluna que vai ocupar 4 posições, né? Para ficar organizadinho. Então, cospan 4. E aqui não existem imóveis cadastrados. Passar rápido por isso aqui que a gente já viu. Então, aqui nessa parte eu vou colocar os dados dos imóveis que vierem lá do banco de dados. Então, a primeira coluna, TD, aqui eu vou colocar a cidade. Então, como é que eu pego a cidade a partir de um imóvel? Eu coloco aqui imóvel,
Aí o que é que eu faço? Como é que eu pego um dado que está relacionado? Nesse caso aqui, eu olho lá no meu modelo, vamos lá no modelo. No modelo imóvel, ele tem um relacionamento com a tabela cidades, com o modelo cidade, e esse relacionamento se chama cidade. Então, é o nome do método aqui, é o relacionamento. Então, eu posso acessar ele como uma propriedade. Então, eu coloco imóvel, cidade. Quando eu coloco imóvel cidade, ele vai me retornar aqui um objeto que é do modelo cidade. Só que eu quero exibir o que aqui da cidade? Eu quero exibir o nome da cidade. Então eu tenho que colocar aqui mais uma setinha nome. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai exibir o nome da cidade que está relacionada com esse imóvel. Então, é muito simples fazer essa consulta aí de dados relacionados. Vocês não acharam? Então, vamos continuar. O próximo é o bairro. Eu imagino que vocês já consigam, pelo que eu falei, fazer esse pedaço sozinho também, mas seria como aqui? Bairro está onde? Está na tabela endereço. Então, aqui o imóvel ele tem um relacionamento com o modelo endereço, e esse relacionamento ele se chama endereço. Então, é o nome do relacionamento aqui. Então, imóvel, endereço. E o que é que eu quero exibir do endereço lá? Qual é o campo da tabela endereço que eu quero exibir? Eu quero exibir o bairro. Então, é o bairro do endereço que está associado a esse imóvel, que é o imóvel que eu estou exibindo naquele momento, né? Que aqui vai vir como se fosse um array de imóveis e eu estou exibindo, mas não é um array, é uma coleção. Aí eu estou exibindo cada vez no meu loop, eu estou exibindo um dos imóveis que está cadastrado no banco de dados. O próximo, o título. O título é direto, né? Porque título é uma informação que já está presente dentro da tabela mesmo do imóvel. Então, o imóvel, o título dele e o último que seriam as opções. Por enquanto eu vou colocar aqui só editar, remover, que a gente depois, em próximas aulas, a gente vai fazer algo semelhante ao que a gente fez na parte quando a gente trabalhou com cidades. Eu acredito que isso aqui é o suficiente para já estar exibindo lá a tabela que a gente espera com os imóveis. Vamos lá verificar. Voltei aqui, vamos dar um refresh. Os dois imóveis que eu cadastrei na última aula estão aqui sendo exibidos. Aqui iria exibir todos os imóveis, correto? Então é bem simples, né? Ele foi lá, pegou a cidade e o bairro associado àqueles imóveis. Então, essa parte de recuperar dados associados, basta a gente acessar daquela forma que eu mostrei no código. Laravel traz isso para a gente bem simples. Vamos voltar para os slides. O Laravel, ele por padrão, ele faz a busca dos dados das tabelas relacionadas usando algo que a gente chama de lazy load. Lazy é de preguiçoso. O que quer dizer isso? Ele só vai buscar no banco de dados os dados das tabelas associadas no momento que ele chegar na linha de código onde está pedindo esse dado associado. Por que ele faz isso? Porque para evitar que ele carregue dados das outras tabelas desnecessariamente para eu não ter ficar ocupando minha memória para poder não ficar fazendo consultas desnecessárias. Então, o que é isso? Quando eu estou aqui no meu controlador, eu falo imóvel, busca todos os imóveis, nesse momento ele só vai na tabela imóvel e vai buscar só os imóveis. Ele não busca a cidade e nenhum endereço. Só que na hora que ele chega aqui na view, que está aqui a lista de imóveis, aí eu falo, olha, esse imóvel aqui, eu preciso da cidade dele,
do nome dessa cidade. Nesse momento que ele está nessa linha, aí o Laravel vai lá no banco de dados, faz uma consulta para pegar o nome dessa cidade que está associada a esse imóvel. Então, ele só faz a consulta do dado relacionado quando ele precisa exibir o dado relacionado. Igual aqui, só na próxima linha que ele iria na tabela endereço buscar o bairro lá para poder mostrar para esse imóvel. Isso se chama lazy loading. Todo ORM igual o Eloquent que o Laravel tem isso de lazy loading, tem a opção de fazer lazy load. Ela é boa para algumas situações e ruim para outras situações. Eu vou mostrar para vocês aqui como ela pode ser ruim numa situação parecida com essa que a gente tem agora e como resolver esse problema. Eu vou usar a própria documentação do Laravel para poder mostrar para vocês quando eu uso o lazy loading e ocorre o problema das n mais 1 consultas. Então, imagina que a gente tem um modelo book, livro, e esse modelo ele está associado com o modelo autor e a associação chama autor. Então, eu tenho o livro e o livro ele tem uma associação belongs to com o autor. O que é isso? Se eu for lá no meu código, lá no meu controlador, por exemplo, buscar todos os livros, então book all, retornou, ele foi na tabela, buscou todos os livros. Aí, se em algum momento do meu código eu vou pegar esses livros aqui e colocar um for each, para poder exibir cada livro individualmente. Nesse momento que eu estou exibindo individualmente, eu acessar o autor para pegar o nome do autor, só nesse momento ele vai na tabela autor e pegar as informações que eu quero aqui. Ele vai fazer isso se eu tenho, imagina se eu tenho 25 livros. Aí eu venho aqui para cada um dos 25 livros, só na hora que ele for buscar o autor associado a cada um dos livros, ele vai fazer a consulta. Então, para o livro 1, ele vai lá e busca o autor associado ao livro 1. Aí na próxima iteração do for each, para o livro 2, ele vai lá e faz um outro SQL. Para o livro 3, ele vai lá e faz outro SQL. E assim por diante. Se eu tivesse 25 livros, ele ia fazer 25 consultas separadas aqui, porque é o lazy loading, ele só pega o dado associado daquele registro no momento que eu preciso acessar ele, só naquela linha, e ele vai buscar só aquele dado. Então, por que eu chamo isso de n mais 1 consultas? Porque eu teria 25 livros, então eu fiz uma consulta aqui, e depois aqui, para cada um dos 25, eu faria mais uma consulta. Então, seria 25 mais uma consulta, daria 26 consultas no banco de dados. Isso, quando você tem muitos registros, pode causar um problema muito grande de performance. Nesse caso, não seria adequado eu utilizar lazy loading, que é o padrão do Laravel. Nesse caso, a gente poderia utilizar algo que é chamado na literatura de eager loading. Quando eu sei que eu vou buscar um dado de uma tabela e depois eu vou precisar acessar os dados relacionados dessa tabela, eu vou precisar acessar eles para exibir, por exemplo, nesses casos é melhor que quando eu já fizer a leitura da tabela inicial, eu já mande pegar os dados da tabela relacionada. Nesse caso, o Laravel internamente ele acaba fazendo duas consultas em vez das 27 do exemplo anterior, porque ele vai pega um dado, o dado de todos, no caso aqui, se eu colocasse com o eager load, ele pegaria o dado de todos os livros e depois mais uma consulta, ele pegaria o dado de todos os autores. Em vez de 26 consultas, ele teria duas consultas só. Aí vocês podem até me perguntar por que ele não faz tudo em uma consulta só. Porque quando você está trabalhando com um ORM, ele tem a forma dele de fazer as consultas de forma a ele conseguir montar
os objetos do modelo para você. Não é igualzinho e otimizado da mesma forma que se eu estivesse fazendo o código SQL direto. Mas, mesmo assim, costuma ser uma performance boa. Duas consultas não é um problema muito grande. Então, como é que eu faço para fazer o eager load? Para fazer o eager loading, eu coloco o método, eu chamo o método if, que vem, é um método automático do Laravel, que já vem em qualquer modelo, e eu coloco aqui qual relacionamento que eu quero que seja lido de forma eager. Então, book, eu sei que eu vou precisar acessar o autor do livro. Então, eu já falo, olha, no meu modelo book, eu quero fazer uma consulta que já leia os dados do relacionamento autor. Aqui dentro do if, eu coloco o nome do relacionamento e como agora aqui não é o all, é uma consulta que a gente chama, é uma consulta de query builder, que a gente vai ver em outras aulas um pouco mais sobre isso, aí eu tenho que colocar o get para falar, olha, vai lá e execute essa consulta. Então, é basicamente colocar o if e depois o get. Mas a parte do get é só para falar que eu quero que realize a consulta ali naquela hora. O if é para fazer a leitura com o eager load, que eu acho que a gente não chegou ainda a ver o get não, mas a gente vai ver outros exemplos, né, em próximas aulas. O importante aqui é o if. Dessa forma, o que é que ele vai fazer? Em vez de 27, ele vai fazer essa primeira consulta. Aí nessa consulta ele vai pegar os IDs, todos os dos livros, aí ele vai buscar lá nos autores os IDs que ele precisa todos de uma vez, de todos os autores, de todos os livros que foram retornados na primeira consulta. Aí de 27 consultas ele passou para 2, e se fosse de 1000 consultas ele passaria para 2 do mesmo jeito. Então, vamos colocar nossa consulta lá para ser eager. Então, vamos voltar aqui no controlador. Agora, vamos fazer eager. Eu vou precisar aqui de dados da cidade e do endereço. Então, são de dois relacionamentos. Eu coloco aqui o if. Como são dois relacionamentos, dentro do if eu vou ter que passar um array. Quando é um só, eu passo direto. Quando são mais de um, eu coloco dentro de um array. O primeiro relacionamento é o relacionamento de cidade e o segundo relacionamento é o relacionamento endereço. Então, aqui, olha, quando você for buscar ali no banco de dados os imóveis, já busque também para mim o relacionamento cidade e endereço. Aí aqui eu tenho que colocar o get, porque eu quero que seja executado agora. O get é basicamente isso. Olha, pegue, eu configurei aqui a consulta e aqui eu estou mandando executar a consulta. Basicamente isso. Vocês podem pensar no get dessa forma. Aí aqui o resto não vai mudar nada. A única coisa é que eu sei que agora ele vai fazer a busca usando eager load. Então, o que é que eu quero que vocês saibam? Toda vez que você sabe que você vai precisar dos dados das tabelas relacionadas, usem sempre consulta com o eager load, correto? Para poder melhorar a performance da sua aplicação. Vai continuar funcionando da mesma forma, não mudou nada, só internamente o Laravel fez menos consultas agora. Se eu dar o refresh, continuou aqui da mesma forma. Então, obrigado por hoje é isso, até a próxima aula.